E aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu espero que sim. Estou eu naquele horário horrível de operações, mas onde eu gosto de colocar um pouco à prova a análise gráfica e tentar entender o que o gráfico nos apresenta de movimentação. Eu espero que a gente consiga ter um ponto de entrada aqui. Se não tivermos, não tem problema. Eu posso trazer algum conhecimento sem mesmo fazer uma entrada. Aguardar essa movimentação. Se ele chegasse aqui, ó, eu teria um resultado de entrada. Por enquanto não, vamos deixar ele caminhar. Temos 3 ativos só abertos na binária. É o horário, né? Olha o horário que nós estamos. 3:30 da tarde. Mas eu faço esse horário justamente para buscar um conhecimento, tá? Isso aqui, o trade que eu vou fazer agora, eu tô com aquela velha história, com uma reserva para fazer justamente essas entradas. Então, nada que eu esteja colocando algo que venha a perder meu dia. É um momento que você pode reparar que não tem movimentação gráfica nenhuma. Os gráficos sem liquidez, o pessoal já está saindo das operações. A bolsa americana vai fechar, quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganhou. Então é um momento horrível, é um momento horrível. O que eu ponho à prova é um pouco do conhecimento em relação a mim mesmo. Então, por que às vezes eu gosto de entrar num mercado assim horrível? Esse horário que eu não indico para ninguém, esse horário aqui os gráficos não mantêm um padrão, esse horário aqui não tem liquidez, não tem volatilidade, às vezes ainda dá uma volatilidade por uma preparação de posição de alguém lá no Forex. Não é aconselhável, não é aconselhável. Eu, por sua vez, eu faço uma entrada, pelo menos, vejo como é que está funcionando para colocar a risco o meu próprio conhecimento. É uma forma que eu preparo para eu estudar a respeito. E já que eu estou aqui, né, fazendo um estudo, me preparando, posso gravar uma aula para vocês. Não houve um gap ali. Eu pensei em fazer uma entrada como consolidação, porque não houve rompimento do candle anterior, mas eu acredito mais na força de alta aqui do que na força de baixa. A movimentação aqui, ó. Eu acredito mais nesse movimento do que em outro movimento. Não é essa linha que eu quero, essa aqui, ó. Isso aqui é uma outra região que eu estou de olho aqui, ó. Isso aqui é fazer trade em micro regiões. Não aconselho a você, mas eu quero te mostrar que as coisas acontecem, desde que você tenha uma leitura da análise, né, do que está acontecendo no gráfico, o que realmente está ocorrendo no gráfico. Se esse candle fechar numa posição aqui sem fluxo, eu entro comprado, tá bom? Mas ele tem que fechar sem fluxo. Ele já veio romper essa mínima do candle anterior, veio buscar aqui embaixo. Se ele terminar aqui sem fluxo, eu entro comprado. E vou explicar para vocês o porquê. Olha que movimentação, né? Deixa eu ver se aqui já está num... Não, agora ele tem que descer, senão também, se ele não descer... Não, assim não dá para fazer entrada, não. Isso, desce mais, desce mais. Não, assim eu não vou.
Aqui eu posso aguardar uma movimentação aqui dele, ó. Mas ele tem que fazer uma movimentação, ele tem que buscar pelo menos essa região aqui. Senão também não entro na operação. Opa, opa, opa. Vocês viram que esse aqui foi o primeiro gráfico que eu marquei. Então vamos lá. Não, volta, volta. Vem aqui, fica vermelhinho aqui embaixo, espera eu entrar. Isso, sobe, sobe. Explode, vem aqui então. Agora não, né? Porque ele pode preencher esse espaço. E eu pego ele aqui, ó. Nessa movimentação aqui, ó. Essa movimentação aqui que vai me fazer entrar. E eu vou explicar para vocês o que eu fiz para entrar. Agora, se você tem que subir, garoto. Sobe, mercado. Fica mais acima. Não, não. Assim não. Não, não. Isso. Sobe um pouco. Sobe. Aí não. Desse jeito aí não. Não tem. Não tem como entrar. Tem que terminar. Tem que ser um candle positivo. Um candle que tentou subir, romper o mercado aí para cima. Aí eu desço. Sobe, sobe, isso, pronto, pronto. Aí, agora sim, entrada certeira, posição perfeita, paciência, foco. Agora é só aguardar. É só aguardar. Inclusive eu vou entrar mais uma aqui, porque eu tô com um dinheirinho de barbada, e eu vou entrar porque essas algumas dicas que eu vou deixar para você. Eu vou deixar 6 dicas operacionais para você nunca mais errar uma entrada em suporte e resistência em opções binárias. Vou deixar 6 dicas operacionais. Você acompanhando durante a movimentação desse trade, os gráficos que eu olhei, você viu, desde o momento que eu comecei a marcar esses canais aqui. Eu fui no SD, fiz a minha marcação aqui, desisti. Fui no GBP-CAD, fiz a minha marcação, falei para vocês, se ele fechasse aqui, ó, eu entraria comprado. Olha o que aconteceu. O que aconteceu? Ele foi, né? Aqui, se ele chegasse aqui, opa, eu entraria comprado. Ele também chegou e foi. Só que como nós ficamos de olho aqui nessa entrada, nós acabamos esperando apenas aquela entrada e eu perdi as outras. Mas não tem problema, eu só queria fazer uma entrada, no fim acabei fazendo 2 em 1. Então vou deixar aqui 6 dicas operacionais para você. Primeira coisa, 6 não, 7 dicas operacionais. Primeira coisa, defina gráfico bom de gráfico ruim. Primeira coisa, o que é um gráfico bom? É aquele gráfico onde você olha e você vê as movimentações das ondas, o preenchimento dos canais, os topos e os fundos sendo preenchidos. Você vê uma movimentação realmente gráfica, onde você olha e fala assim, nossa, que bonito está esse gráfico. Então, primeira coisa, saiba definir um bom gráfico. Segunda coisa, saiba definir as regiões de correção. Saiu minúscula, não tem problema. Eu cheguei aqui, vocês viram que eu defini as regiões através dos meus canais.
E aqui eu defini um suporte, aqui eu havia definido uma resistência, e aqui eu defini, ele é tanto um suporte, esse 50%, como uma resistência. Se o preço trabalhar acima, ele vai ser um suporte. Se o preço trabalhar abaixo, vai ser uma resistência. E no caso aqui, quando eu entrei, o preço estava trabalhando abaixo, então foi uma resistência em uma região de bipolaridade. Esses dias teve um amigo que perguntou para mim, o que é bipolaridade? Eu nunca ouvi falar. Falei para ele, gabarita os vídeos aí do canal, eu falo sempre de bipolaridade, é uma das chaves da assertividade em opções binárias. Procura sempre o que é a bipolaridade no momento gráfico. Depois do terceiro ponto, entenda a movimentação das tendências. Entenda. Quando você bate o olho aqui, qual é a tendência que está mandando aqui no gráfico? É a tendência de baixa. Se ela é a tendência de baixa, eu vou me preocupar com que região? Resistência. Eu vou procurar sempre fazer o quê? Vendas na resistência. Quarto ponto das dicas. Se eu conseguir definir o gráfico se é bom ou ruim, se eu conseguir definir quais são as regiões da correção ali no movimento da pernada de cada onda, como entender a movimentação das tendências? É uma tendência forte, é uma tendência de alta, é uma tendência de baixa, é uma tendência que demonstra continuação de tendência, é uma tendência que demonstra lateralidade, é uma tendência que demonstra uma consolidação? Você vai ter que definir isso. Quarto ponto, os candles. Quando eu chego aqui, quais são os candles que se apresentam aqui nessa região onde eu fiz a minha marcação? Onde eu defini aqui minha resistência. A resistência definida. Qual é o candle que aparece aqui? É um candle de continuidade de tendência ou é um candle de lateralidade? É outro ponto. É outro ponto que a gente tem que ver. Para nós aqui é o quarto ponto. Houve uma microtendência, rompeu, chegou na região de bipolaridade, o que aconteceu? Corrigiu de novo. Então, quarto ponto, não esqueça, ó, primeiro ponto, primeira dica, defina o gráfico se ele é bom ou ruim. Segunda dica, entenda quais são as regiões de correção. Terceiro ponto, entenda e defina a tendência. Quinto ponto, o candle. Qual é o candle que está se apresentando naquela região que já está definida? Sexto ponto. Vou até deixar assim, ó. Sexto ponto. Tenha disciplina. Vocês viram que eu nem sei quanto tempo que está rodando o vídeo aqui, uns 20 minutos talvez. Vocês viram que eu analisei esse gráfico, fiz as marcações, fui para outro gráfico, retornei e quando eu voltei aqui no gráfico, eu vi a possibilidade, até falei, opa, uma possibilidade aqui, porque eu já tinha pré-definido o meu trading. Eu já sabia o que eu ia fazer, porque eu já tinha feito uma leitura do que poderia acontecer. Ao passo que ele correspondeu e começou a fazer aquilo que eu já tinha projetado, eu fiz minha entrada. E como você consegue fazer isso? Tendo disciplina. Disciplina. Tem muita gente que vai entrando em qualquer lugar, qualquer hora, qualquer momento. Não. Ah, bateu na linha, eu entro. Não, é um LT. Não, esquece. E aliado à disciplina, você tem que ter o quê? Foco. Então, se você definir o gráfico, vamos lá. Se você define o gráfico, você fala assim, ó, gráfico bom, região definida, tendência
certa para a operação. Candle ideal. O que eu esqueci aqui? O gráfico, região, tendência, candle. 4. Gráfico bom. A região definida. A tendência, o candle. Por que eu fui para o sexto, gente? Eu pulei, né? Pulei. Entendi agora, entendi. 4, 5. Seja disciplina. Tenha foco. E qual que é o complemento disso tudo? Conhecimento. É o fechamento. Essas são as 6 dicas para você ser assertivo no mercado. São 6 dicas para você ter uma assertividade e nunca mais sair tomando loss um atrás do outro. Defina o gráfico. Se o gráfico é bom ou ruim para operar em cima do seu operacional. Defina as regiões de correção. A tendência está de acordo com o gráfico? Está de acordo com a região? Ótimo. Qual é o candle que está apresentando naquela região? Cadu, a tendência está tão forte que rompeu a região definida. Opa, então não tem problema, só aguardar a região retornar, fazer um retorno e dar continuidade na tendência. Então tem momentos que a tendência ela está no final, está na sua exaustão, e tem momentos que a tendência vai estar na ignição, na impulsão do início. Então você tem essas 2 formas de fazer a operação. Chegou e definiu o candle. O candle demonstra candles de tendência, candles de lateralidade, são candles fortes, são candles fracos, são candles de início de tendência, são candles de final de tendência. Tudo isso você vai definir nessas dicas. Conseguiu definir isso com o seu operacional? Mantenha a disciplina, olho no gráfico, foco. E aí o que você vai fazer? Apenas apertar o botão, porque você tem o quê? Conhecimento para isso. Então, 7 dicas. 7 dicas para aumentar a sua assertividade nas operações em opções binárias todos os dias. Saiba definir a estrutura gráfica. Saiba definir a região, se é uma região de correção e continuidade. Saiba definir essa tendência, se a tendência está no final ou está no início. Saiba definir esses candles, se são candles de tendência ou são candles de paralelidade. Eu nunca consigo falar isso. Se são candles de lateralidade. Tenha disciplina na hora. Olha, foque. Tenha foco. Se você marcou a região, eu defini essa região aqui como crucial. A hora que apresentou todas essas consequências aqui, eu tenho uma disciplina e um foco. O que eu tenho que colocar na minha mente? A razão. O que a razão vai definir? Eu só vou fazer a minha entrada se, de acordo com o meu conhecimento, o gráfico fizer o que eu estou esperando. E aí, você entra. O que acontece é que tem muita gente que paga para ver no achômetro. Quer saber do negócio? O gráfico não fez o que eu estou querendo, mas eu vou pagar para ver, eu vou tentar. No mercado não existe pagar para ver, no mercado não existe achômetro, existe foco, disciplina, conhecimento em cima de um operacional gráfico. Se você sabe definir o gráfico, sabe definir as regiões, sabe definir as tendências, sabe definir o candle, você sabe apertar o botão, todo mundo sabe apertar o botão. Agora, o que está por trás do apertar o botão? É aí que está o grande detalhe. E isso você só adquire com conhecimento. Eu fiz essa entrada, como eu falei para vocês, às mais de 3h30 da tarde. Por quê? Eu gosto de vir no fim da tarde aqui quando eu tenho tempo e dar uma olhadinha, ficar olhando os gráficos, vendo se eles respeitam a minha análise, mesmo que seja o pior horário para fazer trade. Eu não aconselho a ninguém a fazer trade nesse horário, mas eu quero mostrar para você que a análise gráfica funciona. Quando você tem conhecimento técnico adequado,
da análise gráfica, se você sabe entender os movimentos, se você sabe entender os ciclos, as fases, tudo que está acontecendo no gráfico, eu sei que tem gente aqui que está no treinamento fechado, que está vendo o que eu estou falando, e está ouvindo, e tudo casa. Não é verdade? Você que está no treinamento fechado e está vendo esse vídeo, escreve aí. Não é realmente que bate tudo certinho? Você também não viu o mesmo que eu vi? Sim, porque são princípios universais. São ideias universais de operação. Então, lá no treinamento fechado, o pessoal sabe muito bem o que fazer. Você que não está no treinamento fechado, mas está aqui no YouTube, você também sabe o que fazer. Só que aqui no YouTube não está mastigadinho para você de uma forma lógica, de uma forma clara, de uma forma, como se diz assim, educacional, como uma sequência educacional. Isso eu faço lá no treinamento fechado. Mas você tem um material aqui onde você pode aumentar sua assertividade de forma gigantesca. Basta você estudar essas 7 dicas. Estudar o gráfico, estudar a região, estudar a tendência, estudar os candles, ter foco, ter disciplina, ou seja, fechar com tudo isso com conhecimento. Porque o emocional ele só vem à tona, ou você só se perde pelo emocional, porque a razão não domina a sua mente, a razão não domina o seu operacional. E para a razão dominar o seu operacional, você tem que ter conhecimento, você tem que ter essas 7 dicas para dominar a razão sobre a sua operação. Tá bom? Eu não quero me alongar, né, porque nós ficamos aqui um bom tempo ficar olhando o movimento do gráfico, mas desde já, deixa o like, deixa um comentário sobre o vídeo, compartilhe com quem precisa. Quer saber mais sobre o treinamento fechado? O link está na descrição. Tem um livro também sobre análise gráfica aí na descrição para quem quer se aprofundar. Lá no canal do Telegram, se inscreva, que lá você tem um e-book gratuito sobre padrões de reversão de candle. E lá também você fica sabendo quando nós temos as nossas lives ao vivo. Lá no canal do Telegram é que eu aviso sobre isso. Tem alguma dúvida de alguma coisa? O canal do Direct, o meu canal pessoal no Direct, lá do Instagram, você pode entrar em contato também, mandar sua pergunta, mandar seu resultado, mandar a sua preocupação, o que você quer aprender. Muita gente tem me mandado dúvidas sobre o treinamento, eu tenho tirado as dúvidas lá, para quem quer saber do treinamento. Pode mandar lá no direct do Instagram, que assim que eu acessar, eu respondo para vocês. Tá bom? Desde já, aquele forte abraço. Te vejo na próxima aula, te vejo no próximo trade. Fui.